Verão de 1944. A elite da Wehrmacht está sendo consumida por um terror visceral. Imagine a cena. 46 toneladas de aço soviético rastejam em silêncio absoluto em direção a um acampamento adormecido. Um único movimento, e o inimigo teria sido transformado em uma massa de carne moída. Mas aquela tripulação escolheu uma tortura psicológica refinada. Eles deixaram algo tão macabro a apenas 10 centímetros do rosto de uma sentinela alemã, que pela manhã, uma unidade inteira de tanques desertou em pânico. Que veredito fez os ocupantes ficarem grisalhos de medo? O desfecho vai te impressionar. Acompanhe até o fim. A noite sobre as florestas da Bielorrússia é rasgada por um clarão ofuscante. Junho de 1944. Operação Bagration. O rugido surdo e visceral de um canhão obus de 152 milímetros estraçalha troncos de pinheiros seculares. O recuo da arma massiva sacode as 46 toneladas de aço blindado. 43 quilos de metal e explosivos perfuram o vazio negro. O impacto. Uma granada anti-bunker de 152 milímetros invade a lateral. A torre de várias toneladas de um tanque pesado alemão é arrancada do anel com um guincho metálico estridente. O ranger do aço Krupp se rompendo é abafado pelo estrondo monstruoso da detonação do paiol de munição. Estrondo de explosões e ranger de metal. É o trabalho seco, sujo e pesado de profissionais. O golpe de uma marreta de aço contra o cristal. Na casamata apertada da artilharia autopropulsada soviética, paira uma névoa espessa e azulada de gases de pólvora. 4 homens trabalham como um mecanismo único e implacável. Os rostos estão negros de fuligem, as mãos esfoladas e sangrando. O municiador, respirando pesadamente, empurra para a culatra o próximo projétil de carregamento separado. O cheiro de pólvora queimada mistura-se ao aroma acre do óleo diesel consumido. Nos ouvidos, um zumbido contínuo, causado pelos disparos da arma pesada. Emoção nenhuma. O cansaço queimou os nervos, deixando apenas a visão noturna e uma memória muscular impregnada. A doutrina soviética criou essas máquinas como bunkers móveis para triturar a elite do inimigo. E agora, esse predador de aço pulsa no ritmo dos corações de sua tripulação anônima. O dia é uma espera angosciante em uma emboscada camuflada por galhos. A noite é o momento do bote mortal. A manhã revela as consequências da limpeza noturna. O amanhecer rasteja pelas clareiras queimadas. Uma patrulha de vanguarda alemã avança lentamente pela estrada florestal. Os motores dos tratores de artilharia morrem. Os soldados da Wehrmacht paralisam. Diante de seus olhos, surge uma coluna de veículos blindados pesados de elite. Estão mortos. Cada máquina foi destruída por impactos de precisão cirúrgica diretamente nas torres. A blindagem foi arrombada para dentro. As bordas derretidas e rasgadas dos furos escancaram um negrume absoluto. O metal ainda retém o calor do golpe letal. O Major von Ludwig salta pesadamente no chão. Suas botas rangem sobre a escória fundida e o vidro dos visores triplex. Ele se aproxima dos restos do tanque de comando. A guerra é lama, suor e um estrondo ensurdecedor. Aqui, quem manda é a física bruta da penetração de blindagem. A espessura da blindagem de elite alemã não teve absolutamente nenhuma importância aqui. A esmagadora energia cinética de um projétil anti-bunker de mais de 40 quilos simplesmente aniquilou o obstáculo. O major baixa o olhar. Seu rosto empalidece. A terra ao redor das dezenas de gigantes de aço abatidos está virgem, intocada. Nem um único rastro das largas lagartas dos tanques. Nenhum galho quebrado pela retirada de blindados pesados. O algoz veio do nada. Fez o seu trabalho e dissolveu-se na escuridão sem emitir um único som. Uma incerteza gélida aperta a garganta do oficial experiente. A mente se recusa a aceitar os fatos óbvios.
Eles não enfrentaram um exército regular. Enfrentaram um fantasma. O contraste entre as montanhas de blindagem morta e retorcida e a ausência total de rastros dos atacantes quebra o psicológico. Nos fones de ouvido do radiooperador de campo, ecoa um pânico histérico. A frequência é inundada pelos gritos desesperados dos vigias nos flancos. A coluna foi totalmente destruída. Não há perdas do inimigo. Não vemos o inimigo. Ele sumiu pelo chão. A voz de Major von Ludwig soa seca, mas nela vibra a corda esticada de um medo animal primitivo. Cessem o pânico no rádio. Vasculhem a floresta imediatamente, quadrante por quadrante. Procurem por veículos pesados. Procurem por posições de tiro. Executar. Mas não há o que procurar. As florestas bielorrussas transformaram-se no labirinto perfeito para emboscadas. Um lugar onde a geometria do terreno dita as condições de sobrevivência. A estrutura de tais emboscadas não é por acaso. É uma sentença de morte matematicamente calculada. Setores de tiro previstos com antecedência. Cálculo minucioso de distância. Fixação rígida da arma. Disparo. Recuo. Mudança instantânea de posição antes que a poeira baixe e a fumaça se dissipe. A floresta mantém um silêncio sepulcral. O inimigo está paralisado pelo terror. A elite alemã está chocada com o fato incontestável do aço retorcido e morto, que até ontem era considerado invulnerável. O medo do carrasco invisível espalha-se pelas fileiras dos ocupantes. Mas o dia que chega não lhes traz salvação nem clareza. O ar entre os pinheiros começa a engrossar rapidamente. A umidade das baixadas sobe. Sobre a floresta queimada, desce lentamente o nevoeiro matinal denso e impenetrável. O nevoeiro matinal denso e impenetrável apaga as fronteiras da realidade. Uma névoa leitosa absorve os sons, transformando a aldeia bielorrussa em uma zona isolada. Uma ação punitiva da infantaria motorizada da Wehrmacht começa com uma pedanteria metódica. As laterais dos blindados semilagartas batem ao abrir. Soldados alemães reúnem os moradores no centro. A rotina comum e cruel do poder de ocupação. Eles estão confiantes em sua impunidade absoluta. Estão protegidos por uma fina blindagem à prova de balas e metralhadoras de tiro rápido. Eles não suspeitam que da densa bruma cinzenta, o olho frio de uma mira telescópica já os observa fixamente. Dentro da caixa de aço de 46 toneladas, reina uma concentração gélida. O trabalho pesado exige controle total sobre cada músculo. O suor escorre pelos olhos, corroendo a pele coberta por uma espessa camada de fuligem, óleo queimado e poeira metálica. A respiração dos 4 homens é calma, compassada. A motricidade está afiada ao nível do instinto. A guerra não tolera pressa. A guerra só reconhece o automatismo mortal e a eficiência brutal. O comandante está colado ao periscópio. Os alvos no setor de tiro foram distribuídos. Os dedos do artilheiro repousam sobre os volantes frios dos mecanismos de giro e elevação. Sem dúvidas, sem piedade. Distância 400. Granada de fragmentação. Fogo. A voz do comandante é desprovida da menor emoção. É apenas uma constatação seca e cortante dos fatos. O problema tático foi definido. A tarefa foi dada. O massivo ferrolho de cunha do pesado canhão obus bate com um som metálico. O municiador, com os tendões esticados ao limite, ergue o projétil de fragmentação de 43 quilos. O metal gela suas mãos queimadas. Com um movimento fluido, ele lança esse peso na culatra aberta. Atrás do projétil, entra o pesado estojo de latão com a carga propelente. Um clique seco. O disparo. O nevoeiro explode em uma chama amarela ofuscante. O golpe surdo e retumbante da arma de 152 milímetros atinge os tímpanos, ameaçando estourá-los. O recuo violento do canhão massivo sacode todo o chassi da unidade de artilharia autopropulsada. A engrenagem da morte foi acionada. O projétil percorre os 400 metros de vazio em frações de segundo. Impacto direto no blindado de vanguarda. A fina blindagem inclinada alemã de 15 milímetros é apenas papel molhado para um calibre tão monstruoso. A detonação da massa de 43 quilos
rasga o veículo em pedaços disformes. Uma onda de choque de força colossal varre a infantaria inimiga, quebra ossos e transforma o metal rasgado em estilhaços sibilantes e mortais. Uma coluna de fogo, misturada com torrões de terra, ergue-se sobre a aldeia. Mesma munição. Fogo. O segundo disparo funde-se ao eco do primeiro que se esvaía. O municiador trabalha como um pistão hidráulico sem alma. As costas travadas, as calosidades nas palmas das mãos em carne viva, tudo isso se dissolve completamente na adrenalina fervente do combate fugaz. O extrator potente lança com um estrondo o estojo fumegante no chão do compartimento de combate, já juncado de metal. Gases de pólvora fétidos e sufocantes preenchem instantaneamente a casamata apertada. O ventilador uiva no limite de suas rotações, mas fisicamente não dá conta de tal volume de veneno. A tripulação respira avidamente esse ar tóxico, sem notar a ardência na garganta. O segundo veículo alemão transforma-se em uma tocha de gasolina flamejante. O motor explode, espalhando respingos incandescentes de óleo por todos os lados. O pânico animal paralisa instantaneamente os carrascos. Eles gritam, perdendo a voz, e atiram às cegas, regando a bruma cinzenta com um fluxo contínuo de chumbo. Longas rajadas de metralhadora arranham inutilmente a espessa blindagem frontal do monstro invisível, arrancando apenas faíscas inofensivas. É a fúria cega dos condenados à morte. Eles não veem uma silhueta nítida, veem apenas clarões ofuscantes regulares, que revelam no nevoeiro denso os contornos borrados de um predador de aço. O terceiro blindado tenta desesperadamente manobrar na estrada estreita de terra. O condutor da Wehrmacht, em pânico, puxa as alavancas de comando. Tarde demais. Mais um projétil explosivo pesado reduz o compartimento do motor a farelo de aço. A onda de choque tomba facilmente a carcaça mutilada de várias toneladas. A carnificina no nevoeiro dura apenas alguns minutos. O destacamento punitivo de elite deixa de existir como unidade de combate. O metal rasgado e em chamas exala uma fumaça preta, densa e oleosa, que se mistura lentamente à bruma esbranquiçada da manhã. A tarefa mortal foi cumprida com perfeição. O comandante bate com força no ombro tenso do condutor, um solavanco brusco e implacável. As 46 toneladas dão marcha a ré. O pesado motor diesel ruge surdo, engolindo avidamente litros de combustível. Os largos elos das lagartas de aço amassam impiedosamente a terra úmida da floresta, levando a artilharia autopropulsada de volta para a mata salvadora. Galhos quebrados chicoteiam a blindagem quente, camuflando com segurança a rota de fuga. A máquina desaparece na escuridão tão subitamente quanto surgiu. O instrumento perfeito de limpeza noturna dissolve-se completamente no ar da manhã, deixando para trás apenas pilhas de veículos retorcidos e o terror animal primitivo dos soldados sobreviventes. A lenda sobre a sombra mortal e inalcançável rasteja pelas guarnições da retaguarda alemã como uma doença incurável. Radiooperadores transmitem freneticamente relatórios de pânico sobre um fantasma que ataca do vazio absoluto com um calibre superpesado e nunca deixa rastros de lagartas. O horror infecta rapidamente as mentes. O verdadeiro profissionalismo é a capacidade de impor ao inimigo um medo paralisante, muito antes do início do contato de fogo direto. A tripulação soviética não pensa nas lendas que nascem. Na casamata de aço apertada, impregnada de cheiro de queimado e suor acre, eles apenas recuperam o fôlego. O zumbido ensurdecedor nos ouvidos diminui muito lentamente, dando lugar ao ronco compassado e calmante do diesel em marcha lenta. As mãos do municiador tremem violentamente devido ao esforço muscular extremo, mas ele já limpa mecanicamente, com um pano seco, os próximos projéteis para o combate que virá. As cargas de fragmentação cumpriram impecavelmente seu trabalho sujo contra a blindagem fina e a carne humana. Pela frente, espera-os um aço muito diferente. O comando alemão não consegue aceitar a perda humilhante da iniciativa tática. A incerteza total
está literalmente enlouquecendo os oficiais do Estado-Maior. Em bunkers protegidos, novas setas vermelhas são desenhadas nervosamente em mapas topográficos. Para garantir a destruição do fantasma de aço, a Wehrmacht toma a decisão categórica de deslocar imediatamente para este quadrante uma companhia de elite de caça-tanques pesados. As clareiras da floresta estão prontas para se tornarem a emboscada perfeita. As clareiras da floresta transformam-se no lugar ideal para uma emboscada. O comando alemão não aceita a perda humilhante da iniciativa tática e decide deslocar imediatamente para o setor uma companhia de elite de caça-tanques pesados. Eles tentam retomar o controle do território. Canhões Krupp de 88 mm e cano longo vasculham os arredores como predadores em busca do fantasma. A espessa blindagem frontal de 80 mm das máquinas pesadas infunde nas tripulações da Wehrmacht uma confiança enganosa. As óticas Carl Zeiss escaneiam avidamente cada arbusto. O comando alemão posiciona suas formações nos cruzamentos das estradas florestais, acreditando que a superioridade em ótica e penetração lhes garantirá a vitória. Eles estão acostumados a ser caçadores implacáveis, não entendem de forma alguma que já se tornaram a caça condenada. A mecânica de uma emboscada perfeita não tolera improviso nem pressa. É matemática pura e cruel, multiplicada pela superioridade absoluta da inteligência e de um calibre monstruoso sobre o número do inimigo. A tripulação soviética não espera que o adversário ocupe posições vantajosas e posicione seus canhões longos. Ela ataca primeiro. As distâncias para cada ponto de referência na clareira foram medidas ainda com a luz do dia. Os setores de tiro foram distribuídos com um cálculo gélido. O artilheiro fundiu-se à mira panorâmica. A transferência de fogo da pesada arma ML-20, esse é o trabalho de precisão de um cirurgião armado com uma marreta de aço. Cada movimento do volante do mecanismo de giro é calibrado ao milímetro. O menor erro significa morte certa para todos os quatro. 46 toneladas escondidas em arbustos densos, sem revelar sua presença por um único som. O pesado motor diesel está completamente desligado. Dentro da casamata escaldante, paira um silêncio absoluto e vibrante, interrompido apenas pela respiração compassada. Na culatra, já repousam 49 quilos de morte pura, um projétil perfurante de ponta-romba. É uma ferramenta pesada para o arrombamento implacável do aço Krupp mais resistente. O veículo alemão de vanguarda avança sobre o ponto de referência pré-ajustado, o tronco carbonizado de um velho pinheiro. Alvo no retículo, perfurante, fogo. O artilheiro confirma a prontidão de forma seca, sem uma única entonação desnecessária. Um puxão curto e firme no gatilho. A escuridão da noite rasga pelas costuras. Um fogo de barragem vindo de posições pré-ajustadas desaba sobre o inimigo. O estrondo ensurdecedor do canhão obus de 152 mm atinge os tímpanos, comprimindo instantaneamente o ar na casamata apertada. O enorme canhão massivo recua, quebrando os galhos da camuflagem. 49 quilos de metal letal perfuram 300 metros de vazio noturno em frações de segundo. O impacto abala a terra. O projétil perfurante choca-se contra a placa frontal do caça-tanques alemão. A física desse processo é impiedosa. A colossal energia cinética do impacto não apenas perfura a blindagem espessa, ela a arromba para dentro como um bloco gigante, projetando uma chuva mortal de estilhaços incandescentes que voam à velocidade de uma bala pelo compartimento de combate do inimigo. O estoque de munição detonado arranca a pesada casamata de seus suportes, transformando a tripulação de elite em cinzas mais rápido do que os tanquistas alemães conseguem processar o impacto. O primeiro já era. Granada de fragmentação. Carregar. A voz do artilheiro soa firme, sem nenhum triunfo, apenas a constatação de um trabalho pesado cumprido. O municiador, rugindo pelo esforço muscular extremo, empurra o projétil explosivo de 43 quilos para dentro da culatra fumegante. Em seguida, vai o estojo de latão com a carga de pólvora. O estalo do ferrolho de cunha. Os músculos das costas sofrem espasmos,
As mãos grossas escorregam devido ao suor acre e à graxa das armas, mas o ritmo de recarga não cai por um segundo. O automatismo de profissionais frios não falha. Os clarões dos disparos rasgam a escuridão da noite em pedaços. No rádio da Wehrmacht, explode um pânico animal. Radiooperadores perdem a voz em histeria, tentando gritar mais alto que o chiado das interferências e o estrondo das explosões. Estamos sob fogo! Estão nos fuzilando do nada! Deem as coordenadas! Não vejo os clarões! Retirada! O segundo veículo alemão tenta recuar desajeitadamente, esmagando árvores jovens com as lagartas. O condutor está cego pelo terror. Em pânico, ele expõe a lateral vulnerável ao golpe. Fogo! Mais um golpe esmagador de uma marreta de aço contra um vidro fino. O projétil explosivo pesado amassa a blindagem lateral da autopropulsada alemã, despedaçando o compartimento do motor. Uma bola de fogo ofuscante ilumina a clareira da floresta. As melhores tripulações do inimigo são destruídas em questão de minutos, sem sequer verem a silhueta de seu carrasco. A guerra não é lugar para reflexões longas. É a aniquilação implacável do oponente antes que ele consiga apontar sua arma. A tripulação do monstro de 152 milímetros sabe disso melhor do que ninguém. A temperatura na casamata atinge o limite. Os gases de pólvora ardem nos olhos, fazendo-os lacrimejar. Mas o comandante já perscruta a escuridão, avaliando os resultados da limpeza. Duas fogueiras exalam uma fumaça preta e densa. O cheiro de carne humana queimada e metal derretido mistura-se ao aroma das agulhas de pinheiro. O inimigo foi totalmente aniquilado. A emboscada funcionou perfeitamente. O comandante bate brevemente no ombro do condutor. O motor diesel ganha vida com um rugido baixo e visceral. 46 toneladas giram no lugar, com os largos elos das lagartas rangendo sobre a terra revolvida. Emoção nenhuma. O estoque de munição foi consumido apenas parcialmente, e a noite ainda está longe de terminar. O caminho dele segue adiante, para o coração da floresta bielorrussa. O rádio está em silêncio, mas o comandante sabe. Em algum lugar ali, alguns quilômetros a oeste, ocorre agora o pesado combate noturno de um grupo de partisãs cercado. O pesado combate noturno do grupo de partisãs cercado afoga-se em seu próprio sangue e na lama do pântano. O anel do cerco alemão fecha-se com a inexorabilidade de uma prensa de aço mortal. O ar zumbi com a chuva contínua de chumbo. As metralhadoras alemãs de tiro rápido cospem 1.200 balas por minuto, podando metodicamente os arbustos junto com os corpos humanos. A munição dos defensores está praticamente no fim. Os canos dos rifles capturados estão em brasa. É a matemática cruel dos condenados. Quando a munição acaba, a carne humana inevitavelmente cede ao metal. O próximo ataque da infantaria motorizada da Wehrmacht deve ser o último. Os clarões dos sinalizadores revelam na escuridão da noite as silhuetas cinzentas dos carrascos, aproximando-se do centro do cerco em curtas corridas. A terra, de repente, começa a vibrar levemente. Esse tremor crescente não se parece em nada com as explosões pesadas das granadas de morteiro. É o pulso pesado e rítmico de um mecanismo colossal. O ronco de baixa frequência e visceral de um potente motor diesel de tanque corta o estalo seco do combate de infantaria. Da escuridão total da mata, quebrando troncos grossos de árvores seculares como se fossem palitos de fósforo, surge uma enorme massa blindada. 46 toneladas de aço soviético, totalmente camufladas por galhos de pinheiro, desabam diretamente sobre o flanco das formações de ataque alemãs. Não é uma operação de resgate nobre. É a aniquilação planejada e metódica da força viva do inimigo, em um quadrante determinado. A artilharia autopropulsada atira em movimento, sem sequer reduzir as rotações. As largas lagartas esmagam impiedosamente contra a terra úmida um ninho de metralhadora fortificado na vanguarda. O estalo surdo de ossos quebrando e o ranger agudo do metal das armas sendo rasgado são completamente abafados pelo rugido ensurdecedor do motor de 1000 cavalos.
O condutor trabalha bruscamente as pesadas alavancas, realizando o giro da máquina de muitas toneladas no próprio lugar. A mole de aço tritura os restos da guarnição inimiga em uma massa sangrenta misturada com lama. Parada curta. Frações de segundo para a pontaria precisa. Uma expiração curta do artilheiro. Um puxão firme no gatilho. Fogo. A arma de 152 milímetros cospe na escuridão um feixe de chama amarela ofuscante que queima a retina. 43 quilos de morte em forma de granada de fragmentação, com um uivo monstruoso, chocam-se contra a densa concentração da infantaria alemã na orla da floresta. A detonação de potência colossal consome o oxigênio por dezenas de metros ao redor do epicentro. A onda de choque arranca os capacetes dos soldados junto com suas cabeças. Estilhaços pesados e incandescentes do projétil rasgam os corpos em fragmentos disformes. O automatismo de profissionais frios dentro da máquina não falha. Na casamata apertada e cheia de fumaça, o municiador, mordendo o lábio até sangrar pela dor insuportável nas costas travadas, introduz na culatra uma nova granada explosiva pesada. Em seguida, vai o estojo. O estalo do ferrolho de cunha. Mais um disparo sacode a blindagem. Outra companhia da infantaria motorizada de elite da Wehrmacht transforma-se em uma massa fumegante de terra e carne rasgada. O pânico animal quebra instantaneamente as fileiras disciplinadas dos carrascos. Os soldados sobreviventes da Wehrmacht abandonam suas armas e, em estado de terror absoluto, fogem para o interior da floresta. Eles não tentam escapar de homens. Fogem de um monstro de aço que esmaga implacavelmente seus esquemas táticos. O tiroteio cessa bruscamente. Um silêncio ensurdecedor, acompanhado por um zumbido agudo, pressiona dolorosamente os tímpanos dos guerrilheiros atordoados. O pesado veículo blindado imobiliza-se no centro da clareira revirada e fumegante. O longo cano do massivo canhão obuseiro exala uma fumaça densa. Da esquetilha superior aberta da casamata blindada, escapa uma nuvem espessa e sufocante de fumaça de pólvora cinzenta e o cheiro acre de diesel queimado. O salvamento do destacamento de guerrilheiros é apenas um resultado colateral e acidental da aniquilação metódica do inimigo neste setor de combate. A tripulação não sente alegria, alívio ou orgulho. O cansaço crónico e uma leve concussão há muito tempo embutaram todos os seus sentimentos humanos. Sobre a blindagem quente, o comandante do blindado autopropulsado soviético desce pesadamente, cambaleando. Sua túnica está completamente encharcada de suor salgado e graxa negra de armamento. O rosto é uma máscara macabra de fuligem, onde se destacam apenas os olhos inflamados e avermelhados pelos gases tóxicos da pólvora. Em silêncio, ele joga sobre a grama molhada pesados sacos de lona e um porta-mapas de couro grosso. O comandante do destacamento de guerrilheiros, mancando visivelmente, aproxima-se do gigante de aço. Ele olha para o tanquista exausto de baixo para cima. Munição de espólio nos sacos, planos ultra-secretos de movimentação das reservas alemãs no porta-mapas. Entreguem ao Estado-Maior da frente. A voz do tanquista soa abafada, como se viesse de dentro de um barril de ferro vazio. Ele fala em frases curtas e cortadas, economizando os parcos restos de oxigênio precioso em seus pulmões castigados pela fuligem. Camaradas, fiquem! Rosna o comandante dos guerrilheiros, agarrando-se com força ao metal frio da blindagem. De manhã, os alemães voltam. Atacaremos juntos. Garanto as medalhas. Pelo menos digam quem são vocês. O oficial soviético olha através dele. A guerra há muito tempo queimou nesses homens qualquer necessidade de vaidade barata. Esta tripulação tornou-se uma engrenagem funcional, absolutamente autônoma de sua máquina de guerra mortal. Nomes e patentes ficaram em uma vida distante e pacífica. Aqui, nas florestas gélidas da Bielorrússia, existe apenas um objetivo concreto e os meios para sua liquidação brutal. Nós temos o nosso trabalho. Não é arrogância, é a simples constatação de um fato duro. A pesada escotilha de aço fecha-se com um estrépito metálico seco. Dentro da casamata incandescente, recomeça a exaustiva rotina mecânica.
O motorista pisa com força na embreagem pesada e rebelde. O motor diesel urra em rotação máxima, lançando uma coluna espessa de fumaça negra no céu noturno. 46 toneladas recuam, esmagando a vegetação densa com um estalo seco. As lagartas largas cospem torrões de lama misturados com sangue inimigo. A máquina, como um fantasma, dissolve-se lentamente na escuridão impenetrável, partindo para uma nova linha de interceptação. Os salvadores desaparecem sem deixar rastros, mas o breve fôlego dura pouco. O eco das pesadas explosões de artilharia já foi captado pelos radiogoniômetros alemães. O comando alemão percebe claramente que um único fantasma está causando danos irreparáveis, comparáveis às ações de um regimento inteiro de tanques. Nos estados maiores da Wehrmacht, decide-se adotar medidas extremas e sem precedentes. Ao redor do maciço florestal, começam a se formar rapidamente pinças de ataque blindadas. Batalhões de infantaria motorizada e tanques pesados convergem para uma única zona de morte, na operação Caça ao Lobo. O cerco começa a se fechar implacavelmente. O cerco aperta de forma inexorável. O comando alemão lança no maciço florestal um grupo blindado pesado e um batalhão misto de 500 soldados de elite. A operação Caça ao Lobo entra em sua fase mais decisiva e sangrenta. Os soldados da Wehrmacht avançam em uma linha densa e alerta, vasculhando cada metro de terra molhada. A distância entre os veículos blindados pesados é reduzida ao mínimo, conforme os regulamentos rígidos. A floresta úmida enche-se com o latido gutural das ordens dos oficiais, o rosnar dos cães de guarda e o tilintar metálico contínuo de centenas de elos de esteira. Eles estão acuando a fera invisível. Estão absolutamente confiantes de que a altíssima densidade de fogo e a superioridade numérica esmagadora lhes garantem o sucesso inevitável. Mas o predador de 152 milímetros, acuado, desconhece o pânico. Ele se prepara para rasgar gargantas de aço com seus projéteis perfurantes. Dentro da unidade de artilharia autopropulsada soviética de 46 toneladas, abre-se um inferno real e tangível. O exaustor do compartimento de combate há muito tempo deixou de dar conta do recado. O ar torna-se espesso como uma massa quente, composto por gases tóxicos de pólvora, vapores sufocantes de combustível diesel e suor humano concentrado. A temperatura na apertada casamata de aço ultrapassa rapidamente a marca dos 50 graus Celsius. Respirar é um esforço físico doloroso. O peito de cada membro da tripulação é dilacerado por uma tosse seca e espasmódica. É um combate brutal, no limite extremo da fisiologia humana. O motorista trabalha à beira de um colapso muscular total. Suas mãos enegrecidas agarram-se firmemente, como tornos de aço, às duras alavancas de comando. Cada troca de marcha é uma luta física titânica contra o metal quente e rebelde da transmissão. As embreagens laterais gemem sob o esforço extremo, ameaçando despedaçar-se a qualquer segundo. Apenas os nervos de aço e a resistência física primitiva de um homem conduzem a enorme máquina de 46 toneladas às cegas, através de uma parede sólida de árvores seculares, orientando-se apenas pela fresta estreita do periscópio. A rota de ruptura foi calculada pela tripulação até o centímetro. À frente está o gargalo estreito de um rio profundo na floresta e uma velha ponte de madeira reforçada. A vanguarda blindada alemã, impulsionada pelas ordens de seu comando, avança confiante sobre as frágeis vigas de madeira. Os tanques médios e pesados do inimigo esmagam as tábuas úmidas com suas lagartas. E exatamente nesse momento, a emboscada matematicamente precisa é acionada. Uma poderosa carga explosiva, previamente colocada sob os pilares, detona. A ponte voa pelos ares instantaneamente em uma coluna colossal e estrondosa de água suja do pântano, lodo negro e toras de pinheiro estilhaçadas. Os veículos blindados alemães da frente despencam com um rangido lancinante para o fundo rochoso do desfiladeiro, capotando no ar
e esmagando impiedosamente suas próprias tripulações sob toneladas de metal retorcido. A coluna da Wehrmacht que vinha atrás freia bruscamente. Máquinas de muitas toneladas colidem umas com as outras, bloqueando totalmente as únicas rotas de fuga. A zona de morte fecha-se instantaneamente para os próprios caçadores autoconfiantes. Da escuridão total da noite, brota uma chama amarela ofuscante. O blindado autopropulsado soviético inicia seu extermínio metódico e implacável da coluna alemã completamente mobilizada. Os alvos são escolhidos com um cálculo frio e cirúrgico. Primeiro, são destruídos os veículos com antenas de rádio. O projétil perfurante de cabeça chata de 152 milímetros, com um peso monstruoso de 49 quilos, atravessa facilmente a blindagem frontal do tanque de comando da vanguarda. O veículo explode em chamas, decapitando instantaneamente o grupo tático inimigo. As comunicações foram cortadas para sempre. O comando do batalhão foi aniquilado logo no primeiro disparo. A onda de choque monstruosa da explosão arranca as cúpulas de comando dos veículos vizinhos, transformando as preciosas óticas em pó de vidro inútil. O segundo disparo, com um estrondo ensurdecedor, despedaça o veículo blindado pesado que fechava a coluna. A elite alemã está encurralada em um estreito dique florestal. Em pânico, eles atiram no vazio, cegos pelos clarões frequentes de seus próprios canhões, enquanto um martelo de ferreiro invisível esmaga metodicamente, vez após vez, sua orgulhosa blindagem em sucata disforme. Restam 3 perfurantes, 9 explosivos. Rosna o municiador, soltando o ar de uma vez. Ele cospe no chão, juncado de estojos de latão usados, uma saliva negra, impregnada de fuligem. Suas costas travadas há muito, se transformaram em um único hematoma pulsante de dor, devido ao peso contínuo do carregamento separado dos projéteis gigantescos. Entendido. Manda um perfurante, diz o comandante de forma seca e firme, sem desviar por um segundo os olhos inflamados e lacrimejantes da ocular da mira. Motorista, mantenha a rotação, não deixa o motor morrer. O motorista responde apenas com um grunhido surdo e sufocado entre os dentes cerrados. Ele puxa a alavanca esquerda com força sobre-humana, girando as 46 toneladas de aço blindado no lugar com um estalo, para alinhar o novo disparo. As veias em seu pescoço, coberto de fuligem, saltam, prestes a estourar sob a tensão extrema. A máquina obedece docilmente à vontade implacável do homem exausto, mas não derrotado. Mais um disparo. O recuo violento do canhão massivo sacode a casamata apertada. Outro tanque alemão transforma-se instantaneamente em um crematório de gasolina em chamas para sua tripulação. O cerco mortal foi rompido com sucesso, deixando para trás montanhas de metal retorcido exalando fumaça negra e centenas de cadáveres de soldados de elite da Wehrmacht. A tripulação soviética conduz sua pesada máquina com segurança para as profundezas da mata impenetrável. O pesado motor diesel do tanque ruge de forma rítmica e constante, levando o fantasma de aço sem deixar rastros para a escuridão salvadora da noite bielorrussa. Os soldados de infantaria alemães sobreviventes recuam em pânico absoluto, abandonando seus equipamentos danificados e companheiros feridos na estrada. A operação militar de larga escala para capturar a fera solitária fracassou fragorosamente, tornando-se um massacre para os próprios perseguidores. A coluna blindada inimiga, exausta e desmoralizada, tendo perdido completamente o controle centralizado e as comunicações de rádio, tenta desesperadamente reagrupar seus restos miseráveis. Eles rastejam às pressas para uma distância segura, longe daquela floresta maldita. Eles precisam vitalmente de uma breve trégua para que a coluna blindada alemã possa simplesmente assimilar a magnitude da catástrofe ocorrida. A breve trégua da coluna blindada alemã torna-se não um salvamento esperado, mas uma tortura psicológica refinada. Os restos do batalhão de elite de máquinas pesadas concentram-se lentamente em uma ampla clareira na floresta, esperando desesperadamente encontrar um abrigo seguro na escuridão densa e impenetrável.
Os motores dos exaustos tratores e canhões de assalto são desligados às pressas. As tripulações da Wehrmacht caem em exaustão total sobre a grama úmida e fria, instintivamente encostando-se à blindagem que esfria e lhes serve de proteção. O ar está insuportavelmente denso com o cheiro acre da fuligem recente, óleo de motor queimado e limalha de metal. O silêncio noturno absoluto e ensurdecedor pressiona os tímpanos inflamados, muito mais do que o estrondo do recente contacto de fogo intenso. Este não é, de forma alguma, o silêncio do descanso merecido. É a espera viscosa e sufocante de uma morte inevitável e fatal. A tensão paira no ar como uma cortina espessa, fazendo com que os veteranos calejados do fronte oriental estremeçam nervosamente a cada estalo acidental de um galho seco quebrado. Os oficiais fumam escondendo as brasas nas mangas de suas túnicas de lã, morrendo de medo de revelar suas posições com a menor faísca. Eles acreditam sinceramente que escaparam milagrosamente da perseguição. Eles acreditam piamente na segurança da distância e na proteção do manto da noite. A morte nunca se dá ao trabalho de avisar com antecedência. Em questão de segundos, o torpor sonolento da elite é reduzido ao pó sangrento. A mata noturna cospe silenciosamente de suas entranhas negras 49 quilos de energia cinética pura e incontrolável. O projétil perfurante de cabeça chata de calibre 152 mm atravessa o espaço escuro que os separa com uma velocidade monstruosa e avassaladora. O impacto. O tanque pesado da vanguarda racha pelas costuras de solda, como uma noz podre sob o golpe de um enorme martelo de ferreiro de aço. A explosão monstruosa e ensurdecedora da munição que detona instantaneamente rasga a escuridão da noite com uma coluna de chama branca ofuscante que queima a retina. A torre blindada de muitas toneladas da pesada máquina alemã, com um guincho metálico selvagem e insuportável, é arrancada de seu suporte. Ela voa por dezenas de metros, esmagando impiedosamente os transportes blindados semilagartas vizinhos em uma pilha disforme e fumegante de ferro retorcido. A física deste golpe mortal está muito além da compreensão humana. A tripulação do tanque de vanguarda atingido simplesmente evapora sem deixar vestígios no epicentro do inferno local, sem sequer ter tempo de perceber o fato do impacto fatal. O estrondo ensurdecedor da explosão mistura-se imediatamente com os gritos lancinantes e borbulhantes dos soldados feridos e o tilintar seco da terra úmida caindo sobre a blindagem incandescente. O contraste entre o silêncio noturno absoluto do acampamento na floresta e a aniquilação súbita e instantânea estilhaça o psicológico dos soldados sobreviventes. O pânico, como uma reação em cadeia incontrolável, apodera-se instantaneamente de toda a coluna. Isso já não é mais uma retirada organizada de uma máquina militar bem azeitada. É o terror animal, incontrolável e primitivo, de um rebanho diante de um predador invisível e absolutamente invulnerável. Fogo! Fogo com todas as armas em todo o perímetro. Cubram quadrado por quadrado. Deem fogo de barragem. A voz do oficial alemão quebra miseravelmente em um falsete histérico e agudo. Nesse grito desesperado, não há um pingo do antigo aço de comando. Há apenas uma impotência absoluta e paralisante diante do desconhecido. Ele dá a ordem de atirar no vazio absoluto, sabendo perfeitamente de sua futilidade fatal. A barragem de artilharia convocada imediatamente revolve a terra ao redor do acampamento dilacerado. Dezenas de minas explosivas pesadas e projéteis de artilharia moem metodicamente a mata circundante em gravetos. As explosões arrancam pinheiros seculares pelas raízes e deixam para trás crateras profundas e fumegantes. A terra treme continuamente sob a canhonada sem sentido. As rajadas traçantes de metralhadoras pesadas rasgam a escuridão da noite de forma implacável, porém inútil. A cortina de fogo dura minutos longos e agonizantes, transformando a floresta ao redor em um deserto sem vida e revirado. A infantaria alemã enterra-se na lama líquida, atordoada por seu próprio tiroteio histérico e desordenado. Quando a espessa poeira de pólvora assenta lentamente e a canhonada cessa gradualmente, as patrulhas de reconhecimento avançadas rastejam com as mãos trêmulas para a mata cheia de crateras. Eles procuram desesperadamente os destroços da autopropulsada soviética,
procuram qualquer rastro mínimo do inimigo destruído para recuperar um pouco da compostura, mas encontram apenas as marcas das lagartas largas profundamente cravadas na terra úmida e um enorme estojo de latão fumegante. As posições de tiro estão absolutamente vazias. A retirada fulminante e perfeitamente calculada da máquina soviética quebra o psicológico dos veteranos da Wehrmacht de forma definitiva e irrevogável. O predador desferiu seu golpe cirurgicamente preciso e esmagador, e dissolveu-se na escuridão muito antes de o primeiro projetil de resposta cair naquele lugar maldito. No silêncio sinistro que se seguiu, quebrado apenas pelo estalo seco do tanque de vanguarda que termina de queimar e pelos gemidos agonizantes dos moribundos, os soldados alemães ouvem nitidamente apenas um único som. É o ronco rítmico, de baixa frequência e pulsante do pesado motor diesel soviético, que se afasta lenta, calma e inevitavelmente para as profundezas da noite impenetrável. Esse som constante soa como uma sentença de morte final e inapelável. Cada tanquista alemão e soldado de infantaria agora entende uma coisa com clareza cristalina. É absolutamente impossível se esconder desse fantasma de aço. É fisicamente impossível fugir dele, e é simplesmente impossível destruí-lo. Esta sombra de aço invisível e implacável irá eliminá-los metodicamente, um por um, até que não reste ninguém. A coluna desmoralizada e sangrando entra em um estado de profundo estupor tático. Dezenas de máquinas perdidas tornam-se um fardo pesado e insuportável sobre os ombros do comando alemão. Dezenas de máquinas blindadas perdidas tornam-se um fardo pesado e insuportável sobre os ombros do comando alemão. Os esqueletos da tecnologia pesada de elite da Wehrmacht agora apenas enferrujam nas florestas úmidas da Bielorrússia. Transformaram-se em monumentos grotescos e carbonizados de sua própria arrogância. Nem um arranhão na espessa blindagem soviética, nem um único ferimento na tripulação anônima. 46 toneladas de aço ligado tornaram-se um escudo absoluto. Mas a verdadeira arma da vitória revelou-se o cálculo frio e matematicamente preciso de 4 pessoas mortalmente cansadas. Na casamata apertada, impregnada de fuligem de pólvora, suor azedo e diesel derramado, não há lugar para triunfo ou alegria. Um cansaço surdo e agudo trava os músculos. As mãos do municiador transformaram-se em uma única ferida viva. O motorista está meio cego pela fumaça acre dos gases da pólvora, que corta continuamente seus olhos. Mas o pulso deles bate em um ritmo único e constante, com o pesado motor diesel. Eles não celebram a vitória. Eles, metodicamente, levando os movimentos ao automatismo, recarregam o canhão obuseiro de 152 milímetros. Preparam-se para um novo trabalho sujo. Ao mesmo tempo, nos estados maiores do agrupamento alemão, protegidos por espessas camadas de concreto, reina uma atmosfera de desolação absoluta. Oficiais de alta patente, generosamente condecorados com cruzes de ferro, olham em silêncio para os mapas topográficos abertos. Os mapas estão densamente pontilhados com marcas vermelhas, indicando perdas totais. A elite da Wehrmacht, que marchou por metade da Europa, é forçada a admitir sua derrota total e incondicional diante de uma única peça de artilharia soviética. Este fiasco tático brutal quebra a espinha dorsal da máquina militar alemã em todo o setor local da frente. No éter das frequências de rádio de campanha, paira uma pausa pesada e cheia de impotência. A troca de mensagens desesperada dos oficiais do Estado-Maior soa como a leitura humilhante de um termo de rendição. As perdas são absolutamente inaceitáveis. Estamos queimando nossas melhores reservas blindadas em vão. Ordeno cessar imediatamente as buscas ativas no maciço florestal. Retirar toda a tecnologia pesada remanescente para guarnições fortificadas. Passar para uma defesa circular fechada e aguardar reforços. A voz do general alemão nos fones de ouvido apertados dos radiotelegrafistas está completamente desprovida da habitual arrogância. Nela soa apenas a constatação seca e nua de sua própria impotência total. A ordem humilhante e vergonhosa
é dada às unidades de tanques de elite da Wehrmacht. Os caçadores profissionais reconhecem-se oficialmente como presas acuadas. Eles escondem-se covardemente atrás de dentes de dragão de concreto, fileiras de arame farpado e campos minados profundos. Eles assinam sua total incapacidade diante dos profissionais anônimos do combate noturno. A armada blindada alemã recua com o rabo entre as pernas. As lagartas largas das máquinas pesadas da Wehrmacht amassam a lama da floresta com um tilintar de pânico. O inimigo recua apressadamente para as muralhas salvadoras das grandes localidades. Mas a guerra nunca perdoa a fraqueza. Basta o inimigo virar as costas para que o predador de aço desfira seu próximo e brutal golpe. É um clarão curto de ação rápida e implacável. A retaguarda alemã em retirada se arrasta pesadamente pela estrada de terra da floresta, profundamente encharcada. Fechando a coluna, 2 tanques médios e um transporte blindado semi-lagartas com infantaria cobrem a retirada. Eles perscrutam a escuridão impenetrável e assustadora da floresta com os olhos doendo de tensão. Esperam desesperadamente que o pesadelo noturno tenha ficado para trás para sempre. Eles estão fatalmente enganados. 46 toneladas de terror noturno aproximam-se silenciosamente para uma distância de tiro direto à queima-roupa. O motor da unidade de artilharia autopropulsada soviética trabalha nas rotações mais baixas. Seu ronco abafado funde-se perfeitamente com o som do vento noturno nas copas densas das árvores. O canhão pesado já está apontado diretamente para o alvo. Distância 200, granada de alto explosivo, fogo! O comando curto e seco do comandante aciona o mecanismo implacável de destruição. A névoa noturna explode instantaneamente em um clarão amarelo ofuscante. 43 quilos de explosivos e metal cravam-se com um uivo monstruoso diretamente no vulnerável compartimento do motor do tanque alemão que fechava a fila. Uma explosão de poder destrutivo colossal despedaça a traseira da máquina inimiga em pedaços miúdos. Pedaços de blindagem pesados e incandescentes voam para todos os lados, transformando-se instantaneamente em estilhaços mortais. Em seguida, voa o segundo projétil pesado. O blindado de cobertura é simplesmente apagado da face da terra por um impacto direto. A fina blindagem alemã de 15 milímetros rompe-se como papelão molhado, emperrando vivos, sob seus escombros em chamas, dezenas de soldados de infantaria inimigos. O terceiro disparo aniquila impiedosamente o último tanque médio restante. A torre é arremessada para uma valeta profunda. Das escotilhas abertas do comandante, ruge uma coluna de chamas que devora o metal. A retaguarda inimiga é completamente varrida em 3 curtos minutos, sem que tivessem uma única chance de desferir um tiro de resposta avisado. Este fuzilamento relâmpago e brutal pelas costas consolida de vez a paralisia tática total do inimigo. Os mecânicos condutores alemães na vanguarda da coluna, em pânico absoluto, esmagam os pedais do acelerador. Eles abandonam seus camaradas em chamas, ansiando apenas chegar o quanto antes às guarnições fortificadas e salvadoras. A guarnição da máquina soviética venceu não apenas pela superioridade do calibre e pela espessura intransponível da blindagem frontal. Venceu pelo cálculo gélido e impecável. Venceu por aquele medo animal, viscoso e primitivo, que semeou generosamente nas almas dos ocupantes. O colapso psicológico do inimigo finalmente atingiu seu apogeu. A fisiologia do combate de contato é substituída pela fisiologia do terror absoluto. A vontade de resistir foi quebrada. A elite alemã entocou-se covardemente em abrigos profundos. Mas os tanquistas soviéticos anônimos não pretendem, de forma alguma, contentar-se com o resultado alcançado. A guerra psicológica ultrapassa todos os limites imagináveis e inimagináveis. Sob o manto de uma escuridão impenetrável, 46 toneladas de aço blindado se preparam para realizar uma manobra que não consta em nenhum regulamento militar. A guerra psicológica ultrapassa todos os limites concebíveis da tática regulamentar.
Sob o espesso manto da noite negra e impenetrável da Bielorrússia, 46 toneladas de aço temperado realizam uma manobra que contradiz a própria física de um equipamento tão pesado. A ousadia é a forma suprema de maestria em combate. O mecânico condutor guia a gigantesca peça de artilharia autopropulsada em baixíssimas rotações do motor a diesel. É um deslocamento cirúrgico e mortalmente perigoso daquela máquina de muitas toneladas através do emaranhado denso de galhos e troncos grossos. Cada movimento microscópico das rígidas alavancas de aço é calculado ao milímetro. As largas lagartas de metal amassam silenciosamente o musgo úmido da floresta sem emitir um único tilintar delator. O motor ronca de forma gutural, quase inaudível, no limite de apagar. Eles rastejam até encostar nas posições escalonadas em profundidade e fortificadas da Wehrmacht. A distância encurta rapidamente para poucas dezenas de metros. Pelas fendas estreitas dos visores, vêem-se nitidamente as silhuetas escuras dos canhões antitanque alemães de cano longo. As peças do inimigo estão bem protegidas atrás de altos parapeitos de terra. O menor erro com a embreagem, por mais ínfimo que seja, ou uma única aceleração brusca e descuidada, e todas as 46 toneladas se transformarão instantaneamente em um alvo estático, fuzilado a queima-roupa. A tensão dentro da casamata apertada e escaldante atinge sua massa crítica. A guarnição mal respira. Os tanquistas inalam sôfregos o ar denso, impregnado de óleo diesel e fuligem, esforçando-se para não emitir som algum. Embreagem lateral esquerda, o mais suave possível. Mais meio metro exato. O sussurro quase inaudível, seco e ríspido do comandante corta o silêncio mortal do compartimento de combate. Segurando. Exala da mesma forma silenciosa, por entre os dentes cerrados, o exausto mecânico condutor. Os músculos de seus braços enegrecidos foram tomados por uma cãibra cruel devido à tensão extrema. Mas ele amortece de forma magistral, com precisão de frações de segundo, a inércia monstruosa do gigante de aço. Canhões inimigos às 3 horas. As guarnições dormem. Distância mínima. A máquina estanca na treva absoluta e impenetrável. Ela se funde completamente ao contorno negro da floresta. O comandante, sem fazer barulho e evitando o menor rangido das dobradiças, abre a pesada escotilha blindada. Ele desliza suavemente pela blindagem áspera que começa a esfriar, descendo direto para a grama alta e úmida. Em sua mão firmemente fechada, brilha o metal frio de uma baioneta de fenda. Como uma sombra silenciosa, o tanquista soviético supera os últimos e mais perigosos metros até a primeira linha das trincheiras inimigas. A apenas 1 metro dele, apoiado pesadamente contra o metal frio e retorcido de um trator de artilharia alemão, destruído no dia anterior, dorme profundamente um sentinela exausto e sujo. Seu fuzil jaz inerte no chão. O oficial soviético não mata esse soldado. A morte durante o sono seria um livramento simples demais, fácil demais para um invasor. Ele faz algo muito mais terrível e devastador para a psique de um exército inteiro. Com um golpe curto, seco e impiedoso, ele crava a lâmina de aço afiada da baioneta diretamente na blindagem alemã queimada e empenada, exatamente a 10 centímetros da cabeça do sentinela adormecido. No metal frio da lâmina está fixado um pedaço de papel cinza e grosso. É um ultimato seco, sem emoções, mortal. Uma sentença proferida pelos carrascos noturnos anônimos da Wehrmacht. O tanquista se dissolve nas trevas com a mesma rapidez e silêncio, retornando ao ventre quente de sua fera de aço à espreita. O blindado recua lentamente, centímetro a centímetro, desaparecendo na floresta. A manhã fria e cinzenta revela impiedosamente toda a magnitude da humilhação noturna. O sentinela alemão abre com dificuldade os olhos inflamados. Seu olhar sonolento choca-se instantaneamente com o aço fosco da lâmina soviética e o pedaço de papel com palavras alemãs rudes e truncadas. A consciência do que aconteceu atinge sua sanidade com muito mais força do que o impacto direto de uma granada de grosso calibre.
Eles chegaram perto. Eles estiveram bem em cima dele. Eles poderiam ter degolado toda a guarnição de artilharia sem fazer barulho. Poderiam ter lançado granadas diretamente nas escotilhas abertas dos tanques. Mas eles simplesmente deixaram aquela marca, demonstrando controle absoluto e total sobre as vidas de uma unidade militar inteira. O grito selvagem e histérico do sentinela acorda o acampamento. O terror animal e paralisante espalha-se instantaneamente por todas as trincheiras e abrigos. Já não é mais o medo de um canhão poderoso de 152 milímetros. É um pavor viscoso, que enlouquece, diante da onipotência de um fantasma invisível que surge do vazio e ceifa vidas conforme sua vontade. A divisão alemã desmoralizada e estilhaçada desmorona definitiva e irrevogavelmente. Veteranos calejados da Wehrmacht, que passaram pelo inferno sangrento da frente oriental, recusam-se categoricamente a assumir seus postos de combate. As ordens de oficiais desesperados afogam-se em uma histeria coletiva incontrolável. Ninguém deseja permanecer naquela floresta maldita, impregnada de morte, por um segundo sequer. Começa uma fuga caótica, vergonhosa e em pânico. Os soldados abandonam apressadamente o armamento pesado de infantaria. Deixam para trás caixas inteiras de munição preciosa e estoques de ração. Os veículos sobreviventes arrancam com um rugido agonizante de suas posições, esmagando impiedosamente suas próprias barreiras de engenharia e atropelando tendas. Uma unidade de elite de tanques da Wehrmacht transforma-se da noite para o dia em uma turba desgovernada. Essa multidão foge sem olhar para trás, abandonando os feridos, rumando estritamente para o oeste, em direção a Minsk. A guerra psicológica foi vencida de forma limpa. O agrupamento inimigo foi destruído por dentro, sem um único disparo. O setor de tiro está completa e incondicionalmente limpo de ocupantes. O enorme blindado para em uma clareira na floresta, silenciosa e bem escondida de olhares alheios. O setor de tiro está completa e incondicionalmente limpo de ocupantes. A enorme peça de artilharia autopropulsada para pesadamente, com um rangido metálico prolongado, em uma clareira secreta. Este refúgio está bem oculto por uma parede densa de abetos seculares. 46 toneladas de aço escaldante estancam na névoa cinzenta do amanhecer. O silêncio absoluto e retumbante fere os tímpanos com mais força do que o recente fogo de barragem. O ar ao redor esfria lentamente. O maciço e longo canhão do obuseiro de 152 milímetros emite estalidos rítmicos e agudos. É o metal aquecido ao limite, liberando seu calor letal para a manhã fresca da Bielorrússia. Sobre as placas de blindagem do compartimento do motor, oscila uma névoa densa e quente. O cheiro fresco de resina tenta timidamente romper o fedor pesado de óleo diesel queimado, lubrificante quente e o odor acre da fumaça de pólvora que corrói os pulmões. Na apertada casamata de aço, 4 homens mortalmente exaustos recuperam os sentidos lentamente. Seus rostos há muito se transformaram em máscaras negras de fuligem entranhada, suor e graxa. As túnicas militares rudes estão endurecidas pelo sal e pela lama seca. O cansaço surdo é tão profundo que já não é sentido como dor física. Tornou-se o estado natural do organismo esgotado. A missão de combate foi concluída com sucesso. O agrupamento inimigo de elite foi esmagado, disperso e irrevogavelmente desmoralizado. Por todas as regras da ciência militar, eles deveriam, neste exato momento, entrar em contato via rádio, relatar suas coordenadas ao quartel-general e retornar triunfantes para a retaguarda. Lá os esperam as estrelas douradas de heróis, condecorações, comida quente, roupas secas e dias de sono salvador. Esperam-nos as promoções, solenemente registradas nos boletins de vitória. A glória já lhes estende as mãos. Mas esta guarnição anônima é composta por homens de uma têmpera diferente, uma têmpera de ferro.
O realismo psicológico da brutal irmandade de soldados exclui qualquer manifestação de vaidade humana barata. A guerra, no entendimento deles, não é um desfile de vaidades ou um palco para monólogos heróicos. É um trabalho infinitamente sujo, insuportavelmente pesado e sangrento de extermínio metódico do inimigo. Profissionais frios e calculistas conhecem uma verdade simples. A guerra não termina enquanto houver um único invasor armado pisando nesta terra e enquanto ele for capaz de respirar. O cerne desses tanquistas severos é forjado do mesmo aço implacável que eles perfuram com tanta facilidade. O dever não exige aplausos nem reconhecimento público. Exige apenas uma coisa: a continuação impiedosa do trabalho letal. A renúncia à glória merecida torna-se a escolha consciente e gélida deles. O estalo seco de galhos quebrados na orla da floresta corta bruscamente o frágil silêncio matinal. De trás dos troncos grossos, surge desajeitadamente na clareira uma patrulha alemã desgarrada de 5 homens. Uniformes cinzas rasgados, olhares insanos e errantes, fuzis pendendo inertes nos ombros. São os restos miseráveis de uma companhia de infantaria motorizada da Wehrmacht, destruída durante a noite, vagando cegamente rumo ao leste, na esperança desesperada de alcançar suas forças principais. Eles estancam no lugar, paralisados por um terror primitivo. Bem diante deles, ergue-se silencioso aquele mesmo algoz noturno, em todo o seu poder monstruoso e palpável. 46 toneladas de morte iminente olham para eles através do buraco negro de um canhão gigantesco. Não haverá piedade. Nenhuma tentativa sem sentido de fazer prisioneiros. A compaixão é um luxo inadmissível nesta guerra. Na casamata fervente da máquina soviética, não há lugar para sentimentalismos. Ouve-se o som curto e metálico do ferrolho da metralhadora sendo puxado. O atirador nem sequer se dá ao trabalho de mudar de posição. Ele apenas, friamente, de forma mecânica, pressiona o gatilho. Uma rajada ensurdecedora de balas de grosso calibre rasga o ar úmido da manhã. O chumbo de calibre 12,7 milímetros, como uma serra elétrica, corta a carne humana sem piedade. Os soldados alemães caem como sacos na grama molhada, transformando-se em pedaços de carne disformes, antes mesmo que seus dedos trêmulos consigam destravar suas armas. O extermínio curto e implacável leva exatamente 3 segundos. O contato de fogo cessa tão subitamente quanto começou. A clareira mergulha novamente em um silêncio pesado, quebrado apenas pelos estertores agônicos do inimigo derrotado. Dentro da casamata blindada, ninguém presta a menor atenção a este episódio passageiro de limpeza. A guarnição está ocupada exclusivamente com a verificação rotineira dos sistemas mecânicos antes da próxima marcha decisiva. Sem emoções desnecessárias, apenas a continuação do trabalho monótono e extenuante. Uma troca de frases curtas corta a penumbra de pólvora do compartimento de combate. Relate o nível de diesel nos tanques. A voz do comandante soa firme e sem cor, como o rangido de dobradiças enferrujadas. O combustível é suficiente para exatamente 80 quilômetros de marcha pesada por terreno acidentado. Relata de forma ríspida o mecânico condutor, sem desviar as mãos enegrecidas das alavancas de comando. Estado da munição? O comandante continua o interrogatório automático. No compartimento restam exatamente 8 perfurantes de ponta-romba e 14 granadas explosivas pesadas. Responde o municiador, cuspindo no chão de metal uma saliva amarga misturada com poeira de pólvora. Prontos para continuar o trabalho. Este setor está limpo. Não haverá retorno ao quartel-general. Coordenadas do próximo objetivo. Travessia de blindados pesados alemães em uma colina sem nome, a 40 quilômetros estritamente a oeste. Entendido. Coordenadas confirmadas. Mira ajustada. A voz do atirador não vacila. Nela soa apenas a calma gélida de um operador de uma máquina de morte. Mecânico, ligue o motor. Seguimos para o oeste. O pesado diesel ruge com uma força feroz, lançando nuvens de fumaça negra no céu cinzento.
As largas lagartas trituram impiedosamente a terra úmida junto com os corpos dilacerados da patrulha alemã. A gigantesca peça de artilharia autopropulsada gira pesadamente e rasteja inexoravelmente direto para a linha de frente. A guarnição dissolve-se voluntariamente nas trevas da floresta, apagando-se para sempre de todas as listas de condecorações e relatórios. O anonimato deles é uma escolha firme e consciente. Eles partem para o desconhecido absoluto, transformando-se em uma função pura de aniquilação do inimigo. Esta máquina tornou-se um enigma místico. Este enigma místico do fantasma de aço tornou-se para sempre um dos mistérios mais impressionantes da história da Grande Guerra Patriótica. Décadas após a vitória de maio de 1945, centenas de historiadores militares e arquivistas empreenderam inúmeras tentativas desesperadas de desvendar este segredo. Passavam dias peneirando toneladas de documentos amarelados que se desfaziam em pó. Com lupas, estudavam minuciosamente as linhas escassas dos relatórios diários das frentes soviéticas. Buscavam desesperadamente números de regimentos, codinomes de comandantes, registros de consumo de munição, qualquer pista que pudesse levá-los ao rastro dos 4 profissionais do combate noturno. Mas todos os seus esforços colossais chocavam-se contra o silêncio de concreto armado dos arquivos militares. Nenhum único relatório oficial sobre os resultados fenomenais das limpezas noturnas nas florestas bielorrussas. Nenhuma única lista de condecoração para esta guarnição específica, que sozinha destruiu dezenas de blindados da elite da Wehrmacht. Eles simplesmente não deixaram para trás nenhum rastro de papel, nenhuma única marca da pena de um oficial de Estado-Maior. Os únicos vestígios materiais de seu trabalho letal e insuportavelmente pesado são fotografias alemãs granuladas que sobreviveram milagrosamente ao fogo da guerra. Fotos foscas em preto e branco, tiradas por mãos trêmulas de oficiais alemães aterrorizados. Nessas imagens amareladas, ficaram congeladas montanhas gigantescas de metal retorcido e deformado. Torres de tanques de muitas toneladas arrancadas e lançadas a dezenas de metros de distância. A blindagem frontal espessa dos caça-tanques pesados alemães, outrora considerada invulnerável, arrombada. Carcaças carbonizadas do orgulho da indústria nazista, abandonadas para apodrecer nas florestas úmidas. Estas fotografias mudas são a estatística mais eloquente e honesta da morte do inimigo. A memória histórica nos devolve repetidamente àquele junho de 1944, impregnado pelo cheiro de pólvora e óleo diesel. A montagem dinâmica e cruel das memórias sobre os combates noturnos corta repetidamente a escuridão histórica. Clarões ofuscantes dos disparos do pesado canhão de 152 mm na treva absoluta. O rugido gutural do potente motor diesel, o tilintar metálico do pesado ferrolho, engolindo incessantemente os projéteis maciços. O rangido agudo do aço Krupp, rasgando-se nas costuras de solda. Os gritos lancinantes de tanquistas alemães queimando vivos. A blindagem em chamas, iluminando as clareiras repletas de crateras com uma chama infernal. O estrondo das explosões. 49 quilos de pura energia cinética, multiplicados pela calma gélida, pela vingança implacável e pelo automatismo de músculos treinados. Esta guarnição austera nunca foi vítima de um erro de escrivães. O anonimato absoluto deles não é a tragédia de um esquecimento injusto. Eles apagaram voluntária e friamente seus próprios nomes de todos os relatórios de vitória. Recusaram a glória ruidosa, as ordens e medalhas brilhando ao sol. Para homens de verdade, profissionais autênticos da guerra mais terrível, a melhor recompensa não é um pedaço de metal estampado em uma túnica suada. A melhor recompensa para eles é a espinha dorsal do inimigo odiado, definitivamente quebrada. Eles compreendiam, em suas mentes severas de soldados, que a verdadeira história é forjada pelo trabalho pesado, pelo suor acre e pelos calos sangrentos nas casamatas ferventes. A escolha deles é a forma mais alta de serviço desinteressado à pátria. É o dever masculino inabalável, cumprido até o fim,
sem uma única palavra de queixa. A renúncia voluntária à fama transformou esses 4 tanquistas em algo muito maior. Eles inscreveram seu trabalho diretamente na eternidade. Tornaram-se uma lenda imortal, um fantasma de aço punitivo, a personificação do próprio espírito da vingança. O ponto final e rígido do orgulho está gravado para sempre em nossa história. A memória vive no próprio fato da nossa vitória.